Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de Python. A partir desta aula nós vamos começar a manipular informações, ou seja, nós vamos começar a manipular valores. Como nós já vimos, para que nós tenhamos uma variável, basta somente nós atribuirmos um valor a um nome, que esse receberá uma instância do tipo do valor que está sendo passado. Então nós temos que uma nova variável, na verdade, é um objeto que representa o tipo de dado do valor que nós informamos. Então nós temos que uma variável, de fato, é um objeto do tipo de dado que nós atribuímos. Então vamos definir aqui três variáveis. A primeira variável nós vamos chamar de numInt, porque nós vamos atribuir um valor inteiro a ela. A nossa segunda variável nós vamos chamar de numDec, porque nós vamos atribuir um valor decimal a ela. A nossa terceira variável nós vamos chamar de valstr, e nós vamos atribuir qualquer texto. Vamos colocar aqui qualquer texto. Então nós temos de forma implícita que a nossa primeira variável é inteira, a nossa segunda variável é decimal e a nossa terceira variável é do tipo string. Como a gente pode ver, nós não estamos definindo qual é o tipo de cada variável, ou seja, nós não estamos fazendo isso de forma explícita. Porém, quando nós atribuímos a uma variável o valor 5, ou então quando nós atribuímos uma variável o valor 7.3, nós estamos definindo o tipo de forma implícita, ou seja, como nós já vimos, somente uma variável do tipo float é capaz de armazenar o número com casas decimais. E é por isso que nós dizemos que o Python é uma linguagem de tipagem dinâmica, ou seja, o tipo de cada variável será definido de forma dinâmica, ao contrário do que ocorre com a grande parte das linguagens que são compiladas, onde nós temos que declarar de forma explícita o tipo de cada variável. Quando nós estivermos trabalhando com valores, nós sempre vamos ter associado ao valor um tipo, ou seja, toda informação ela tem um tipo, ou ela é um número, ou ela é um texto, ou ela é um arquivo, ou ela é uma imagem, enfim, toda informação sempre vai ter um texto, e compete a nós programadores manipularmos de forma corrente o tipo de cada variável. Vamos pegar e vamos imprimir o valor da nossa variável inteira, então vamos dar um print numInt, vamos mandar executar, e olha só, o nosso valor foi impresso. O nosso valor foi impresso porque a nossa variável print está preparada para trabalhar com variáveis do tipo inteiro. O que acontece de fato é que a nossa instrução print consegue trabalhar com praticamente qualquer tipo de dado. Então, qualquer tipo de dado que nós passarmos diretamente, ela vai tratar de imprimir. Porém, se nós precisássemos colocar um texto antes do valor a ser impresso, por exemplo, a gente imprimiu uma mensagem, o valor da nossa variável numInt é igual, e daí a gente colocar o valor dela. Como nós poderíamos fazer isso? Aqui no Python nós temos mais de uma forma de fazer isso. Então vamos ver a primeira forma que nós poderíamos fazer isso. Vamos dizer que nós queremos um texto, e aqui vamos escrever o valor é, e vamos colocar dois pontos. Então agora nós temos dois tipos de dados. O nosso primeiro dado é do tipo string, e o nosso segundo dado é do tipo inteiro. O que nós precisamos fazer é concatenar esses tipos de dados. Ou seja, nós precisamos fazer que o nosso primeiro dado seja ligado ao nosso segundo dado, ou seja, que o nosso dado seja concatenado, ou então nós podemos dizer que nossos dados sejam juntados. Então nós temos dois valores, e como nós sabemos, cada valor é de um tipo diferente. O nosso primeiro valor é do tipo string, e o nosso segundo valor é do tipo inteiro. Para que nós consigamos imprimir os dois valores, basta simplesmente nós colocarmos uma vírgula. Se nós mandarmos executar, olha o resultado que a gente obtém, ele imprime que o valor é 5. O que a gente consegue observar é que o primeiro valor ele foi concatenado ao nosso segundo valor, ou seja, os dois valores foram juntados, ou melhor, nós podemos dizer que o nosso valor numérico foi convertido para texto. Uma outra forma que nós podemos trabalhar para concatenar um texto com o inteiro é nós fazemos da seguinte maneira. Vamos invocar a nossa função print novamente, então nós vamos definir um texto. O valor é, dois pontos, agora nós temos que colocar dentro da nossa string um marcador, para que nós possamos dizer para o Python que nesse local deve ser colocado um determinado valor. Para nós criarmos um marcador dentro da nossa string, nós temos que utilizar o nosso símbolo de porcentagem e em seguida nós temos que passar qual é o tipo de dado. Como nesse caso aqui, nós vamos passar um dado do tipo inteiro, então o marcador que nós vamos utilizar é o porcentagem %i. Dessa forma aqui, nós estamos dizendo para o Python que esses dois caracteres devem ser substituídos por um número. Esse número nós vamos colocar aqui na sequência. Então, nós vamos colocar um porcentagem e a variável onde contém o valor onde é que a gente quer alterar. Então, vamos colocar numInt. Se nós mandarmos executar, o resultado que nós temos é praticamente igual ao resultado que nós tivemos na nossa instrução anterior. A única diferença que a gente pode observar é que não foi colocado um espaço depois dos dois pontos. Então vamos ir aqui no nosso código e vamos colocar um espaço aqui. Agora vamos mandar executar e como a gente pode ver, a gente tem o mesmo resultado trabalhando de formas diferentes.
Uma terceira forma que nós podemos trabalhar é convertendo a nossa variável inteira para um tipo string. Então vamos copiar e colar essa instrução e agora vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos apagar esse marcador e aqui nós vamos dar um cast. Ou seja, nós vamos dizer para o Python converter a nossa variável do tipo inteiro para um tipo string. Então vamos escrever str e vamos abrir parênteses e vamos fechar o parênteses. Observe que entre os parênteses nós estamos colocando a variável que nós desejamos converter para string. Agora, como a gente pode ver, o nosso editor está acusando um erro nessa linha. Isso porque nós temos que concatenar os dois valores. Então, para nós concatenarmos, nós vamos utilizar o sinal de mais. Ou seja, nós estamos dizendo para o Python que nós desejamos somar a nossa primeira string com a nossa segunda string. Como a gente pode ver, aqui a gente vai ter uma string, que será o resultado da conversão da nossa variável no int para um tipo string. Vamos mandar executar e vamos ver. E como a gente pode ver aqui na nossa saída, nós tivemos 3 vezes o mesmo resultado. Ou seja, nós trabalhamos de 3 formas diferentes e ainda assim nós obtivemos o mesmo retorno. Nesse momento, eu me limitei a mostrar somente essas 3 formas, porém existem diversas maneiras de nós concatenarmos string. Talvez você possa pensar o porquê saber várias formas se somente uma já seria o suficiente. Porém, existem situações onde nós temos que trabalhar de uma determinada forma. Então é isso aí, pessoal. Nessa aula nós trabalhamos com inteiro, nós aprendemos como formatar uma string colocando o inteiro dentro dela. Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!